Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18. Sempre lembrando que a primeira carta aos Tessalonicenses pode ser dividida em dois blocos. O primeiro, contendo ações de graças, compreendendo os capítulos 1, 2 e 3. E a segunda parte, capítulos 4 e 5, é composta por exortações, admoestações, advertências e consolações. O apóstolo Paulo já indicou na carta, no capítulo 3, verso 10, uma deficiência no conjunto de crenças dos tessalonicenses. Ele disse: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É muito provável que esta deficiência da fé dos tessalonicenses se refira à esperança. Paulo apresenta a tríade na primeira carta aos Tessalonicenses: fé, amor e esperança. Com a vinda de Timóteo trazendo boas notícias acerca da fé e do amor, como indicado no capítulo 3, verso 6, o verso 10, então, indica que há uma deficiência. Presumimos que esta deficiência se refira à esperança dos tessalonicenses, a qual, essa deficiência, ele deseja corrigir pessoalmente. No entanto, ele já apresenta na carta uma correção a essa suposta deficiência, que seja a esperança relacionada à posição daqueles que morreram em Cristo. É o que nós encontramos, por exemplo, no trecho que vamos analisar, capítulo 4, verso 13 ao 18. Observamos Paulo ensinando e corrigindo os tessalonicenses acerca do futuro dos que morreram em Cristo. É muito provável, é possível deduzir que quando Paulo esteve entre os tessalonicenses, ele não tenha falado a respeito da ressurreição dos mortos. Por que é possível presumirmos isso? Devido a essa deficiência ou essa ignorância dos tessalonicenses a respeito de como ficariam aqueles que morreram em Cristo na vinda de Jesus. A razão pela qual provavelmente ele não tenha falado sobre a ressurreição é que havia, tanto em Paulo quanto nos Tessalonicenses, que ele vai evangelizar, a esperança iminente da vinda de Jesus para o dia seguinte, para muito breve. Assim, provavelmente, julgou desnecessário falar daqueles que morreram, uma vez que a possibilidade de Jesus vir no dia seguinte, para muito breve, deixava essa questão dos que morrem em segundo plano. No entanto, a preocupação dos tessalonicenses se apresenta quando os seus irmãos na comunidade, começam a morrer. E quando isso acontece, os tessalonicenses são tomados de angústia, ficam desesperançados. E aí leva Timóteo, provavelmente, a informar isso a Paulo, de forma que Paulo não espera uma visita posterior, mas já na carta que envia, procura resolver esta situação. Ele começa então dizendo no verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Bem, qual é a origem dessa ignorância? Ou seja, se eles ignoram, é que provavelmente não aprenderam. E de quem aprenderiam? Aprenderiam de Paulo, o pai da comunidade, aquele que os evangelizou, aquele que os levou a Cristo. A razão pela qual possivelmente estão nessa ignorância já falei minutos atrás. No entanto, os crentes estão morrendo e os tessalonicenses então são tomados por essa
por essa tristeza, semelhantemente aos demais que não conhecem a Deus, que não têm a esperança de uma vida depois da morte, de uma esperança da ressurreição. No mundo helenístico, havia a crença na vida depois da morte. No entanto, esta crença estava bastante restrita a uma elite, a uma pequena elite. O grande povo, a massa, o povo em geral, não compartilhava dessa expectativa ou esperança de uma vida depois da morte. Então, compreende-se que, mesmo os tessalonicenses no paganismo, antes de conhecer o Deus de Israel, eles não tinham essa expectativa de uma vida depois da morte. E agora, quando conhece a Cristo, também não tem, uma vez que não lhes foi ensinado acerca desse assunto. Daí a ignorância. A ignorância se dá porque eles não aprenderam, eles não sabem, não foram ensinados. Não porque decidiram não saber, porque não sabem. Então essa ignorância Paulo vai corrigir. Como ele disse no verso 10 do capítulo 3, ele reconhece que há deficiências nas crenças tessalonicenses, as quais ele procura, ele deseja reparar pessoalmente. Ou seja, como se ele dissesse, algumas coisas eu não falei e vou falar numa próxima visita. No entanto, na carta já adianta essa correção dessa deficiência. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, levará. É bem observado esse verbo que eu vou explicar. Levará juntamente em sua companhia os que dormem. Eu estou lendo a tradução Almeida, revista e atualizada. Esta tradução traz o verbo trazer. Ela diz: assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. No entanto, a tradução trará está errada. Há outras traduções, como a linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém, que vai trazer levará, que está correto. Levará é a tradução correta. O verbo ago, grego, significa várias coisas. Significa levar, também significa trazer. Significa lutar, combater. No entanto, é necessário que o tradutor observe no contexto qual o sentido melhor do verbo. Neste contexto aqui, o sentido melhor do verbo é levará e não trará. Isso a gente vai observar claramente no verso 17. Ou seja, o verso 17 vai ajudar a gente a entender que o verbo não é trazer, mas o verbo é levar. Assim, Paulo diz aos Tessalonicenses: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ponto. Assim também Deus, mediante Jesus, levará juntamente em sua companhia os que dormem. Bem, qual era a questão que a gente pode deduzir deficiente na esperança tessalonicense? Eles estão preocupados e entristecidos porque, para eles, aqueles que morreram não participarão do encontro do Senhor na sua vinda nos ares. Eles acreditavam que apenas os vivos iriam ao encontro do Senhor. E à medida que os cristãos vão morrendo na crença tessalonicense, eles vão perdendo essa oportunidade, essa chance de participar da vinda do Senhor indo ao seu encontro. Ou seja, morreu, não participa, não verá, não irá ao encontro do Senhor. O objetivo de Paulo é explicar e consolar os tessalonicenses dizendo que estão errados. Os que morreram também participarão da vinda do Senhor. Também o encontrarão nos ares. Mas como isso vai acontecer? A questão é ir ao encontro do Senhor. A questão é, o Senhor levará para o seu reino e não trazer do seu reino.
Isso vai ficar mais claro no verso 17, como eu já disse, quando eu for comentar o verso 17. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, a palavra vinda, parousia, a vinda do Senhor, Senhor é o título para Jesus no Novo Testamento, de modo algum precederemos ou teremos vantagem em relação aos que dormem. A palavra dormir é utilizada para aqueles que morreram em Cristo, para os cristãos que morreram. Ou seja, os vivos não terão vantagem, os vivos não participarão da vinda em detrimento dos mortos, dos que dormem. Ou seja, de modo algum precederemos, ou seja, teremos vantagem em relação aos que dormem. É muito interessante também observar no verso 15 que Paulo diz: vos declaramos por palavra do Senhor. Essa expressão, palavra do Senhor, remete às palavras e ensinos de Jesus de Nazaré enquanto esteve aqui na terra com seus discípulos. É muito mais do que uma revelação que Paulo tenha tido de Jesus ressuscitado. A expressão por palavra do Senhor remete-se ao ensino direto da boca de Jesus, que a tradição até chegar a Paulo, Paulo não participou da vida de Jesus, não ouviu e não viu nada, mas os ensinamentos de Jesus são transpassados, são passados pelas testemunhas oculares e vão chegar às outras pessoas das gerações seguintes, formando uma tradição. Essa tradição dos ensinamentos de Jesus chega até Paulo. Então é a partir dessa tradição recebida, vinda da boca de Jesus, que ele fala. É isso que significa a expressão palavra do Senhor. Por palavra do Senhor significa palavras ditas pela boca do próprio Jesus de Nazaré enquanto estava na Palestina. Bem, talvez a gente possa se perguntar, mas onde está essa palavra do Senhor nos evangelhos? Na realidade não estão. Mas Jesus não disse apenas o que está nos evangelhos registrados. No final do evangelho de João, o autor vai dizer: se tivéssemos escrito tudo o que Jesus fez e falou, não haveria livro que coubesse todas essas informações. Então a gente tem a convicção de que Jesus fez e falou muito mais coisas do que estão registradas nos 4 livros evangélios. E aqui está um exemplo disso. Paulo cita palavras do Senhor que não estão registradas nos evangelhos. Outro exemplo, no livro de Atos, Paulo vai fazer um discurso dizendo: como o Senhor disse, mas bem-aventurado é dar do que receber. Essa expressão do Senhor também não está presente nos 4 evangelhos, mas Paulo disse: o Senhor disse, o Senhor Jesus disse. Assim, essa informação é importante para toda vez que observarmos ele dizer por palavra do Senhor, ele se remete à tradição que chega até ele, vinda dos ensinamentos proferidos por Jesus de Nazaré enquanto estava aqui na terra. Então, continuamos. Nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, a crença bastante firme de que ele, Paulo, Timóteo, Silvano e os Tessalonicenses, para quem ele está escrevendo nesse momento, estarão vivos na vinda do Senhor. Essa era a expectativa, de que a vinda seria muito breve e ele participaria dela. Ele aqui mostra a sua crença, aquilo que ele acredita. É claro que ele não está falando isso por uma revelação divina, ou seja, Deus não disse para ele em particular, numa revelação apocalíptica, você vai participar da vinda de Jesus vivo. Bem, Jesus não disse isso porque isso não aconteceu, ele morreu e Jesus ainda não veio. Logo, a gente observa claramente que quando ele fala nós os vivos, ele está falando da sua crença, do que ele acredita, e não do que Jesus falou por revelação a ele. É interessante a gente distinguir isso, porque no próprio texto bíblico do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, há essa circunstância, onde ele fala aquilo que ele acredita, não necessariamente Jesus revelou para ele. E a gente claramente deduz que não revelou, porque ele morreu e não participou vivo
da vinda do Senhor. De modo algum, precederemos, ou seja, teremos vantagem a respeito dos que dormem. Essa é a grande discussão que ele está tentando esclarecer aos Tessalonicenses. Qual é a vantagem de estar vivo em relação aos que morreram? Ele diz vantagem nenhuma, porque os que morreram também vão participar na vinda do Senhor. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá, o Senhor mesmo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo remete à tradição apocalíptica, né? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, haverá uma ordem que será dada. O arcanjo, o anjo principal, vai pronunciar, vai ressoar a trombeta, essas questões estão também presentes no livro do Apocalipse, vai ressoar a trombeta vai dar o sinal, então descerá dos céus, Cristo virá da presença de Deus, onde está, descerá dos céus em direção à terra. Os mortos nesse momento, em Cristo, não todos os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, ou seja, então os vivos não precedem, eles não têm vantagem, os mortos ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois dos mortos ressuscitarem primeiramente, nós, os vivos, os que ficarmos, né, os sobreviventes na vinda do Senhor, seremos arrebatados, seremos tomados com poder divino. Arrebatados aqui tem o objetivo de enfatizar o poder de Deus ao tomar-nos, ao tomar os seus fiéis. Seremos tomados, arrebatados, tomados pelo poder divino, juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que morreram em Cristo e que agora ressuscitaram. Então os vivos serão tomados juntamente com os que morreram em Cristo e agora ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui no verso 17, explica claramente por que no verso 14 não é o verbo trazer, e sim o verbo levar. Porque ele está dizendo: nós, os vivos, os que sobreviverem na vinda do Senhor, os que ficarem vivos, seremos nós arrebatados, tomados, juntamente com eles. Ou seja, os vivos serão tomados juntamente com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Bem, então, em que momento vai haver o encontro com o Senhor? Quando ele vier nas nuvens. Quem vai ao encontro do Senhor? Os vivos que estiverem na sua vinda e os mortos que ressuscitarão primeiro. Os dois grupos irão ao encontro do Senhor. Com isso, o verbo lá não é trazer, ou seja, Jesus não vai trazer os que morreram em Cristo. O texto está dizendo que ele vai levar os vivos juntamente com os mortos. Então, a esperança tessalonicense deverá ser: aqueles que estão morrendo na comunidade participarão do encontro do Senhor. Também como os vivos serão levados pelo Senhor para o seu reino. Não serão deixados, não serão esquecidos, não serão menosprezados, mas também serão levados. Não é que ele vai trazer, ele vai levar os dois grupos. Acredito que está bem claro que o verbo é levar e não é trazer. Jesus levará. Essa era
a esperança ruim dos Tessalonicenses, ou seja, eles estavam achando que os mortos não iriam participar. Eles não estariam lá e não iriam ao encontro. Mas Paulo está dizendo, não, o Senhor vai levar os dois grupos, tanto os vivos quanto os que morreram, para o encontro do Senhor nos ares. A palavra traduzida por encontro é a palavra apântesin. Essa palavra apântesin era uma palavra técnica no mundo helenístico, assim como a palavra parousia era também uma palavra técnica no mundo helenístico. Ela era utilizada, a palavra parousia, para a visita, a vinda de reis, imperadores ou autoridades ilustres às cidades. Quando um imperador, um rei ou uma autoridade ilustre decidia fazer uma visita a uma das cidades helenísticas, o termo utilizado era parousia. Então vinha o rei, o imperador, ou autoridade com seu cortejo fazer a visita à cidade especificada. Bem, os cidadãos ilustres da cidade que vai receber a visita saíam ao encontro da autoridade no meio do caminho. E a palavra para encontrar a autoridade que vem visitar no meio do caminho é a palavra apântese. Então, era uma palavra utilizada para esta situação, o encontro. O momento em que os cidadãos ilustres da cidade saíam da cidade e iam ao encontro no meio do caminho da autoridade que vinha e a recebia fora da cidade. É justamente essa imagem, essa ilustração do cotidiano das cidades helenísticas que Paulo utiliza para explicar aos Tessalonicenses como vai ser a vinda de Jesus. Ele chama a vinda de parousia, né? Não é um termo particular de Paulo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, a palavra está lá também, então já percebe-se que ela já entrou na tradição cristã no primeiro século para descrever a vinda de Jesus. Jesus vem, parousia, a imagem é semelhante do imperador, do rei e da autoridade que vem visitar a cidade. Os cidadãos, então, vão ao encontro da autoridade, vão recepcioná-la no meio do caminho, e aí está a palavra apântese para apontar esse fenômeno social nas cidades helenísticas. Com isso, cria-se a imagem para o entendimento dos tessalonicenses. Jesus vem à terra, parousia, e nós, os vivos ou os mortos que ressuscitarão, irão ao encontro do Senhor. E é interessante que esse fenômeno das cidades helenísticas não era que a autoridade vinha e nesse encontro levava os cidadãos para a cidade do império, a sede do governo. Mas observe, a autoridade está vindo para a cidade. Os cidadãos que vão ao encontro dele vão recepcioná-lo. É esse o sentido de apântese, parousia e apântese no mundo helenístico. Com isso, fica claro que o encontro com Jesus nos ares não significa necessariamente uma partida da terra, mas um encontro como nas cidades helenísticas. O apóstolo continua finalizando os seus ensinamentos e ele diz: para o encontro do Senhor nos ares, a semelhança dos cidadãos das cidades helenísticas. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bem, ele não entra no detalhe, ele não especifica ou explica onde estaremos com o Senhor. Onde viveremos com o Senhor. Ele não diz. Ele apenas diz: estaremos para sempre com o Senhor. Não importa onde. A esperança cristã não está fundamentada no local. A esperança principal cristã está fundamentada na companhia de Jesus,
na presença de Jesus, no estar com Ele. Para o cristão, a coisa mais importante será estar com o Senhor para sempre. E é isso que ele apresenta aqui para os Tessalonicenses. E estaremos para sempre com o Senhor. Ponto. Não entra no mérito onde, mas sim estaremos para sempre com o Senhor. O verso 18 finaliza então essa parte que é exortativa, capítulos 4 e 5, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O objetivo é trazer paz, o objetivo é trazer consolação. A tristeza que toma os corações tessalonicenses com a morte dos seus irmãos deve ser consolada com as palavras de que os irmãos que estão morrendo também participarão do encontro com o Senhor na sua vinda nos ares. E também estarão com o Senhor para todo sempre, onde o Senhor estiver. Um abraço.